Fala galera, beleza? Vamos Cordeiro aqui trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como confeccionar uma ferramenta feita em madeira que serve para medir o ângulo de uma parede, a inclinação de uma parede. Eu vou mudar de quarto, consequentemente, esse quarto em consideração tem uma parede em ângulo, que vem reto e ela faz uma curva, mais ou menos assim, e depois uma curva de novo. E nesse canto eu quero colocar algumas prateleiras para guardar algumas roupas. E com isso eu vou fazer uma ferramenta usando essa madeira aqui, que tem aproximadamente 80 centímetros, 85 centímetros. Eu vou cortar ela mais ou menos pelo meio e colocar um parafuso. Ou seja, e aí eu vou seguindo o projeto e vou mostrando para vocês. Após marcado mais ou menos onde está o meio, eu vou efetuar o corte, vou arrematar na lixa as rebarbas da serra e aí eu volto. Após cortado e arrematado as bordas, vamos fixá-los um junto ao outro, marcar o meio exato. Essa madeira tem 2 centímetros de espessura, marcar o meio exato e fazer uma furação. E consequentemente, vamos prendê-lo usando um parafuso, 2 arruelas e uma porquinha borboleta para poder facilitar o nosso ajuste de fixar e tirar as madeiras, para que ela possa efetuar o movimento. Eu colocar na parede, apoiar, empurrar ele contra a parede, ver que ela vai assumir uma angulação entre uma madeira e outra. Venho com a porca no meio, né? Efetuo o atarrachar e eu posso afastar da parede e ela vai permanecer nesse formato. Após furado todos os 2 lados do parafuso, com uma broca um pouco mais fina que o parafuso, a gente vai efetuar em somente um deles, a sua escolha, vocês vão ver, uma broca um pouco mais grossa para ficar folgado. Isso para quê? Para que quando a gente prender o parafuso na madeira, for colocar ele na madeira usando uma parafusadeira ou qualquer outra ferramenta que você tem em mãos, ele fique justo à madeira, ele fique bem justo na madeira. Consequentemente, o parafuso vai se fixar nessa madeira e na outra que está folgado, ele vai deslizar, para facilitar assim a gente fazer as medições dos ângulos. Dessa forma, com um lado o parafuso fixo e com o outro se furado com uma broca um pouco mais grossa, ele vai passar facilmente. Consequentemente, vocês colocam uma arruela e a porca borboleta. E dessa forma, com ele funcionando, angulando, vocês simplesmente vão na parede que vocês querem fazer a medida, coloca ele folgado, ele vai torcer com a parede, né? Vai angular um pouco com a parede. Você simplesmente aperta essa porca, ele vai fixar no ângulo que vai ficar. Vocês vão afastar e ir na madeira que você vai efetuar para construir essa prateleira, ou se você vai cortar uma chapa, você simplesmente coloca, vem com o teu material riscador e risca o ângulo que você vai efetuar o corte. Vai efetuar na parede. No caso, vai encaixar assim na parede. Esse aqui vai ser o lado da parede. Eu vou fazer esse ângulo de corte, seguindo aqui pela parte de fora. Eu vou efetuar uns arremates. Eu vou tirar essa borda aqui, mais ou menos, daqui. E também tirar essa borda aqui. Além também de tirar essa borda aqui, para facilitar e de riscar exatamente na madeira. Após finalizado o corte em formato de ângulo, fazendo uma ponta, a gente consegue dessa forma angular ele e riscar sem ter problema dessa borda vir atrapalhar. Só se o ângulo for muito alto que essa borda viria a atrapalhar. Consequentemente, você vai ter que vir e comer essa pontazinha aqui de um lado e a pontazinha do outro, da madeira de baixo. Mas isso tem um porém.
Quanto mais na ponta você come, mais na ponta você come, mais na ponta o furo fica da madeira e a chance dessa ferramenta vir a quebrar aumenta. Mas, fora isso, funciona que é uma maravilha. Essa ferramenta eu não mostrei muitas medidas, posições, ângulos, porque isso aqui é um jig de marcenaria conceitual. Porque você não necessita de medidas exatas para fazer ele e para fazer ele funcionar. Porque ele é constituído de uma forma simples. 2 peças de madeira sobrepostas, atravessadas numa ponta para um parafuso. E dessa forma vocês conseguem fazer os ângulos. Vem, faz o ângulo, aperta. Acabou. É uma ferramenta muito simplória, mas que tira um fardo gigantesco da cabeça de vocês. Eu vou mostrar a vocês a parede do quarto que eu tenho que fazer as prateleiras. Esta é a parede do quarto que eu tenho que fazer as prateleiras. Eu já até coloquei essas guias, mas eu vou ter que tirar para poder efetuar esse ângulo para fixar essa ferramenta, para vir com ela e medir a angulação. Consequentemente, porque a parede, observem só como ela é. Olha só. Ela vai inclinando. Vocês percebem que aqui está pertinho. E lá, ó, ela vai efetuando a curva. Aí ela começa a efetuar outra curva. E lá no final é um ângulo de 90 graus. Galera, se gostou, deixa seu like. Se não gostou, pode dar o dislike, mas por favor, comente, que a sua opinião é importante para nós. E falou, fique com Deus.